E o deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou neste sábado, em publicação no seu perfil do Twitter, o jornalista Eduardo Bueno, que disse para tacar fogo no presidente Jair Bolsonaro. O jornalista falava sobre a Cinemateca quando xingou todos que votaram no chefe do executivo e atacou Bolsonaro. Acompanhe. Desse filho da p... dessas pessoas que votaram nesse cara, entendeu? Que tem que ser linchados, porque é o seguinte, tem que partir pra guerra, pro confronto. Eu era contra ter queimado aquela estátua e ainda sou, mas é o seguinte, tem que queimar o Palácio do Planalto, porque estavam anunciando há um tempão que essa Cinemateca, que é a maior cinemateca da América Latina, onde toda a memória cinematográfica brasileira está depositada em negativo, está pegando fogo, entendeu? Então é o seguinte, tem que pôr fogo nele, pode gravar, pode divulgar, pôr fogo nele. Eduardo ironizou, perguntando se as falas resultariam em inquérito no Supremo Tribunal Federal ou ação por atos antidemocráticos. O parlamentar ainda afirmou que Jair Bolsonaro seria apenas o primeiro a ser perseguido, que depois virão atrás de todos nós, afirmando conhecer o modus operandi deles. As falas de Eduardo Bueno circulam nas redes sociais e foram tiradas de um podcast que ele participou. Você, Ana. Do bem, né, que nós sempre comentamos aqui, o ódio do bem. Você falar isso, você criticar alguma ação de algum ministro do STF, eles consideram como você criticar a instituição, o STF, você querer desmoralizar a instituição STF, você querer implodir os pilares da democracia. Mas quando as pessoas incitam a violência dessa maneira, né? Aliás, que gente descontrolada, deselegante, né? Um absurdo. Você pode criticar o presidente Bolsonaro, as políticas do atual governo. Agora, essa gente se descontrolou totalmente, porque a verdade é que desde 2018 o presidente Bolsonaro colocou o dedo aí na ferida de como essa hipocrisia ela corria os corredores de Brasília, das redações, da velha imprensa, do consórcio, como diz o Fiuza, e o brasileiro não participava de nada, o brasileiro só assistia, o brasileiro só vestia as cores do Brasil em época de Copa do Mundo. E hoje o brasileiro tem a sua bandeira na porta de sua casa, até porque ele está colocando o país acima do presidente Bolsonaro, da eleição desse ano, do ex-presidente Lula, do Congresso. É por isso que quando essa gente tenta implodir, aí sim, tentam de verdade implodir as bases do debate intelectualmente honesto, eles não estão tentando derrubar o presidente Bolsonaro, eles estão remando contra o Brasil, contra os brasileiros que querem fazer parte do debate e que são a peça mais importante desse debate público dentro do nosso cenário político. Então, essa gente que fala esse tipo, que incita a violência dessa maneira, que joga futebol como uma réplica da cabeça do presidente, que encena um assassinato do presidente numa motociata como uma peça de arte de um filme. É o ódio do bem, mas isso tudo hoje está escancarado. O brasileiro consegue distinguir exatamente esse ódio e essa hipocrisia daqueles que criticam o governo de maneira madura e daqueles que, tudo bem, não querem votar no presidente, não votam no presidente, mas que não incitem o ódio dessa maneira. A polarização política, ela é boa para uma democracia, mas uma polarização política saudável, onde o debate fique nas bases, nas políticas públicas, e não nesse tipo aí de ação, que isso sim é uma incitação à violência. Diga, Schelp. Eu sempre repudiei e vou sempre repudiar qualquer tipo de declaração como essa, né, que faz incitação à violência num contexto, inclusive, de políticos, né, referindo-se a políticos, a autoridades públicas. Existem alguns libertários extremados, principalmente uma corrente muito forte nos Estados Unidos, que acredita que a liberdade de expressão deve ser absoluta, a ponto, inclusive, de permitir que as pessoas possam defender o assassinato, a morte de um presidente. Eu não chegaria tanto, e preciso lembrar também que no contexto brasileiro já aconteceu algo desse tipo, né? O presidente Jair Bolsonaro, na época candidato, foi, de fato, vítima de um atentado contra a vida dele. Felizmente, não resultou na morte, mas ele ficou com sequelas, enfim, com as quais ele tem que lidar até hoje. Então, acho realmente
muito perigoso esse tipo de discurso, esse tipo de apologia à violência. A gente precisa também colocar no contexto e entender como que esse vídeo agora está sendo usado num contexto eleitoral. O que o Eduardo Bolsonaro faz é generalizar, usando esse vídeo desse historiador, desse jornalista, generalizar como se todo o campo da oposição fosse violento ou tivesse pendor a fazer declarações desse tipo. Porque ele diz no tweet dele que nada, para eles isso é defesa da democracia. Ele está obviamente generalizando. Isso é absolutamente errado, assim como é errado generalizar dizendo que todo bolsonarista é violento, porque em Foz do Iguaçu um policial, um agente penitenciário bolsonarista matou outra pessoa apenas porque era um petista, né? Então é uma generalização absolutamente indevida da mesma forma. Esse vídeo do Eduardo Bueno é do ano passado, é de julho do ano passado, julho de 2021. A gente ouviu aí no áudio o contexto. Foi o contexto de um incêndio lá na Cinemateca em São Paulo. Ele está exaltado, obviamente se cedeu e, como eu já disse, repudiu as palavras dele. Mas foi recuperado, digamos assim, esse vídeo agora, não por acaso, para usar de forma com objetivos eleitorais e para passar a ideia de que violentos não é o campo que defende o presidente Jair Bolsonaro, e sim o campo contrário. Ora, existem maçãs podres nos dois lados, não se pode generalizar. Você, Fiuza, 2 minutos. É o gabinete do amor, né? Esse é o gabinete do amor, da intelectualidade brasileira, repleta de empatia, né? Repleta de sentimentos bons no coração. Como diz a Ana, esse antibolsonarismo psicótico, e como eu costumo dizer, esses heróis contra o fascismo imaginário, esse tempo vai passar, evidentemente, né? Esse momento estranho e pouco saudável, em que qualquer chilique contra o Bolsonaro é considerado um heroísmo cívico, é considerado uma causa. Isso aí vai passar. E o ridículo, né? o vexame e, eventualmente, os delitos vão aparecer, né? Porque dizem que o brasileiro não tem memória. Isso mais ou menos, né? Porque, falando das pesquisas rapidamente, as pesquisas refletem o seguinte: o brasileiro tem amnésia, né? Ele acha que o Lula está chegando agora, um líder popular, falando em nome da classe trabalhadora, e ele esqueceu o que aconteceu no período do PT, onde o povo foi assaltado no maior escândalo de corrupção da história. Então, as pesquisas refletem isso, a amnésia do povo. E a minha preferida, Vitor, é aquela do Genial, não o cachorro-quente, é o Banco Genial, fundo, uma coisa assim, que diz que os brasileiros consideram que o Lula é o mais preparado para combater a corrupção no país. Essa pesquisa, para mim, resume a idoneidade das pesquisas, resume a consistência, a solidez dessas pesquisas. Eu pergunto só por que o Lula continua falando nesses auditórios. Eu acho que é para lá que os pesquisadores vão, né? Porque o Lula, sendo tão popular, né, sendo o homem que, mesmo com o seu passado, a população quer de volta, ele devia mergulhar na multidão, que nem faz o Bolsonaro, né? Ele devia mergulhar na multidão, sair andando nas capitais, no interior, para ver o que acontece, né? Mas, estranhamente, ele não faz isso. Então, o Lula ele tem esse tamanho em auditórios, em pesquisas, em manchetes do consórcio e na cabecinha de miolo mole de uma elite que não quer mais a democracia, né, que é um despachante lá no Palácio. Augusto. Olha, eu lamento falar sobre esse assunto porque nós fomos amigos. Eu fui amigo do Eduardo Bueno e sempre o tratei como amigo. De repente, ele começou a
a radicalizar as posições, tal, estranhamente para mim, porque eu ouvi várias vezes ele dizendo que ele não tinha o menor interesse por política, pelo menos pela política presente, atual. Ele gostava de coisas passadas, né? Historiador, soltou vários livros aí que venderam bastante e tal. De repente, ele começou a se tornar um militante radical. E antes ele acreditava na frase na grande definição do Milor Fernandes, né? Dizendo que democracia é o sagrado direito de torcer pelo Vasco na arquibancada do Flamengo. O Eduardo Bueno, que é conhecido como Peninha, trabalhamos juntos no Estadão e na Zero Hora por muito tempo. Ele era normal nisso aí, não ligava para esse negócio. Tem uma entrevista que eu fiz com ele na Veja Entrevista, que dizia, olha, o Lula, tá aqui, a popularidade do Lula se deve ao Bolsa Família. Eu não sigo nenhuma linha ideológica definida. De repente ele começou assim, escreveu um recado para mim cheio de insultos, aí me bloqueando. Eu não entendi nada, porque o Peninha que eu conheci era outro, né? Era meio excêntrico aí, mas era outro. E eu até dizia, uma vez, quando eu falava sobre ele, eu dizia, olha, no Brasil você tem 3 tipos de inimputáveis. Os índios das tribos isoladas, os doidos de hospício e o Peninha. Quando me falavam, a gente falava sobre ele. Agora, pelo comportamento dele, e por caminhos aí que eu desconheço, ele se juntou à segunda categoria, né? Os doidos de hospício, não tem uma terceira. Agora, isso aí que ele está dizendo, né, faz o menor sentido. Ele quer que sejam mortos, os que apoiam o Bolsonaro também. Não, uma coisa dessas, talvez o Adélio diga. O que também espanta, e agora isso aí os lulistas têm de explicar. A esquerda tem de explicar. O que fazer? Se alguém que ofende um ministro do Supremo é obrigado, segundo, né, do ponto de vista visto pelos próprios ministros, é obrigado a se exilar ou é preso, o que eles acham, os seguidores do Lula, que deve ser feito com o Eduardo Bueno? Eu, por exemplo, defendo o direito à liberdade de expressão, acho que aqui exagerou e tal, mas eu acho que não é caso de cadeia, não. Não, eu vou longe nesse negócio. Liberdade de expressão é liberdade de expressão, tá? Agora, eles têm que explicar. Os ministros têm que falar, não, isso aqui não é. Isto pode. Por quê? Porque não veio de ninguém do lado do Bolsonaro, essa que é a verdade.